Diletos amigos, saudações a todos. Bem-vindo à nova temporada do SEMcast. Eu sou Anderson Rodrigo, sou neurocirurgião da SEM. Esse projeto é patrocinado pela Clínica SEM, no sentido de divulgação científica. É uma série em audiovisual. Hoje teremos como tema hanseníase. Para isso, trazemos a doutora Cecília, dermatologista da SEM. Olá, obrigada mais uma vez pelo convite para falar de um tema tão importante na nossa saúde pública. Para ajudar nessa discussão, trazemos também a doutora Alessandra. Muito obrigada pelo convite. E a doutora Roberta. Muito obrigada pelo convite. Ambas cirurgiões plásticas da Clínica SEM. Bom, para começarmos essa nossa conversa, poderia discorrer um pouquinho sobre o que é hanseníase, né? Ou mesmo até podíamos começar com algumas definições, né? Que antigamente era conhecido como lepra, né? Sim. A hanseníase é uma doença infecto-contagiosa que é causada por uma bactéria, uma micobactéria, chamada micobactéria Hansen. E micobactéria leprae. E ela foi descoberta por Hansen em 1800 e qualquer coisa. E aí por isso que ela ganhou esse nome de hanseníase. E é uma doença de um grande, assim, atinge a população mundial, né? Acredita-se que ela tenha vindo desde a África Ocidental, mas a gente tem relatos na Bíblia sobre isso, então ela é muito antiga e ela está espalhada no mundo todo. O Brasil hoje é o segundo maior quantidade de pessoas que tem hanseníase. Nossa, mas é muito interessante, né, Cecília, que o Brasil seja, né, você falou no presente, né, porque a minha ideia é que hanseníase, né, lepra não existe, né, doença da Bíblia e tá lá atrás no passado, né. Só lembrando, o primeiro país é a Índia, né. Isso que eu ia falar, exatamente, o primeiro país é, mas a gente também não sabe se nós somos subdiagnosticados. Com certeza. Né? Porque, lógico, a Índia tem uma quantidade maior, é um país menor, mas tem uma quantidade maior de população, né? De pessoas. E a gente é um país maior, mas tem uma quantidade menor. Mas, de todo jeito, acredita-se até que nós sejamos subnotificados. Mas como também deve acontecer isso por lá, né? Então, é uma doença especialmente de países em pobres. Desenvolvimento e pobres, na verdade é essa, né? Porque as pessoas, a gente tem um aumento maior entre as pessoas realmente que são pouco estudadas, que muitas vezes vivem aglomeradas, porque a doença se propaga dessa maneira, né? Ela, aproveitando a forma de contágio, ela se propaga através das secreções de via respiratória, em pessoas que têm um convívio muito próximo. Mas a hanseníase é uma doença milenar, né? Então existe desde que a gente conhece que o mundo é mundo. Quantos Jesus não curou? Sim. E ele passou aqui tem 2000 anos. E por que se mudou esse nome? Porque lepra, assim, pelo que eu vi, se refere a escamas, né? Não, mas é porque a bactéria se chama Microbacterium leprae, né? Então virou lepra. Como Hansen, quem descobriu a bactéria, e aí e assim, vamos dizer que lepra é um nome meio pejorativo, tornou-se pejorativo ao longo dos anos, né? Inclusive está escrito assim nos relatos antigos. E aí eles resolveram, não, vamos mudar. Para tirar o estigma, né? Para tirar o estigma, vamos colocar hanseníase. Porque os antigos eles separavam, né? Os doentes que tinham lepra, né? Exatamente. Você tem uma história dessa, né, sim, Roberta? Sim, realmente. Eu sou de Manaus e lá em Manaus, realmente, antigamente, né, existiam os leprosários. Então, existia as pessoas que tinham a doença eram levadas de barco para o outro lado do rio, para outra margem do rio, para ficarem isoladas. E criavam-se comunidades nessa outra margem do rio só para as pessoas que tinham a hanseníase. Não terem contato com o restante da população. Então, eles criavam mercados, padarias nesse outro lado do rio. E era separado por barco. Você só chegava lá, era outra cidade, você só chegava lá de barco. Nossa. Então, e as pessoas que tinham a doença não eram permitidas a realmente atravessar de barco para a cidade. E existiam pessoas, né, que não eram doentes, que
faziam trabalhos lá, então padres, freiras que iam, né, que ficavam nessas colônias, eram chamadas de colônias. Então, iam para essas colônias para ajudar as pessoas, né? E não se sabia na época por que algumas pessoas desenvolviam a doença e outras não, mesmo tendo contato com as pessoas que tinham a hanseníase. Os leprosários eram comuns, né, no Brasil. Sim, no mundo. A gente tem também esse relato na Bíblia, Sim. porque eles eram isolados da sociedade. Né? Você vê, eles não eram nem permitidos a voltarem para a cidade. Exatamente. Ô, Cecília, mas realmente, isso que a Roberta falou, realmente, chama atenção, assim, por que algumas pessoas convivem e não pegam? Uma questão de imunidade, né? Eu tenho certeza que nós 4 aqui já entramos em contato com essa bactéria. Mas eu acho que ninguém tem. Estamos sentindo. Tô Tá sentindo, percebendo exatamente. Sim. Porque a grande maioria, se eu não me engano, em torno de 95% da população entra em contato, faz uma reação imunológica e elimina o bicho. Em torno de 5% é quem vai fazer isso, depende da imunidade. E tanto é que a gente também vai comentar depois, nós temos esses polos de apresentação de pessoas que não eliminaram a bactéria, mas que têm uma resposta imunológica forte e fica contida a doença, e pessoas cuja imunidade vai para o outro braço e que não conseguem conter muito bem essa doença e que aí desenvolve as formas mais graves. Então, isso tudo é individual, né? Essa resposta do desenvolvimento imunológico. Bom, mas seguindo aqui, como que é a manifestação da doença? Então, a hanseníase, ela tem uma manifestação cutânea ampla. Por isso que, às vezes, exceto em casos muito assim, né? Bater o olho, aquela pele infiltrada, tudo mais, de um modo geral, até pra gente que é dermato, muitas vezes passa batido, porque ela é uma grande mimetizadora de doenças dermatológicas. Ela com a sífilis são as mais mimetizadoras. Então elas... Safadinha. Danada, exatamente. Porque... Elas imitam as outras doenças, então a gente não pode nem julgar, né? Ah, nossa, não viu que não foi diagnosticado. Exato. Assim, especialmente quem não está na lida de saúde pública. Claro, uma pessoa que... Você pode, inclusive, prestar prova para hansenologia. Existe esse título que é credenciado dentro da MB, inclusive. Que é hansenólogo, você presta uma prova. Então, as pessoas que não têm tanto essa ligação, assim, não estão, claro, o hansen vai bater o olho e falar assim, vamos fazer um teste. Mas muitas vezes a gente que é dermato, que não lida com isso todos os dias, pode passar batido. Porque às vezes é uma manchinha branca, pouco delimitada no começo, né? E que muita gente fala assim, pode ser uma psoríase alba, especialmente se acontece em criança, na face. Aí você deixa passar, claro, que à medida que esse tempo... Porque ela é uma doença que também tem uma certa evolução lenta, especialmente em pessoas que têm essa imunidade melhor. Até que alguém resolve falar assim, mas isso aqui não tá melhorando, né? Vamos atrás. Já passei corticoide, não deu certo. Pois é, ué. Porque a maioria das pessoas acha que hanseníase é aquilo, sem nariz, sem orelha, a forma bichoviana. A forma bichoviana é mais grave, mas as campanhas de prevenção de hanseníase, eles alertam justamente para essas questões de você ficar atento a manchas brancas, sem sensibilidade, que você tem que procurar um médico quando você, né, se atentar para esse tipo de manifestação. Exato. Que a maioria das pessoas, né, como você falou, até a gente médico não atenta e passa batido. Exato. Muitas vezes. Então, e é esse o ponto importante, porque assim, logo no início, pode ser que ele não tenha essa perda ainda, né? Especialmente na indeterminada, mas o que marca as lesões de psoríase é exatamente isso, as alterações que podem acontecer acerca das sensibilidades. E por ordem, né, a sensibilidade térmica, dolorosa e tátil. Então, essa perda marca a doença, porque muitas vezes elas fazem umas lesões que são umas placas arredondadas, que podem ter umas pápulazinhas ao redor, bem delimitadas, e o centro claro. E aí, você fala assim, sei lá, pode até mimetizar uma tinea corporis, algo do tipo, mas a tinea corporis você não tem perda de sensibilidade, né? Então, você faz o teste de sensibilidade térmica, que é a primeira que se perde.
E é um paciente que realmente, quando você faz o teste, ele não consegue definir muito bem o que é quente e o que é frio. Tanto é que a propaganda é a senhora mulher na panela e se queima no Sim. fogão, né? E não sentiu, E não né, sentiu, que tava... né? Exatamente, porque essa é a primeira que se perde. Então, e essa apresentação podem ser placas vermelhas, infiltradas, chamadas foveolares, né, porque elas vão ficando vermelhas, infiltradas com centro claro, e elas podem ir se juntando, fazendo um queijo suíço nessa história. E as formas que a gente conhece que são as estigmatizantes, né? Com perda de sobrancelha, perda do nariz, enfim, né? O rosto infiltrado com aquela face leonina, né? Que a gente tem de descrição de livro. Porque essa é a forma bichoviana, que é a forma mais grave da doença desse paciente que não conseguiu desenvolver uma imunidade adequada. Mas, Cecília, na verdade, existe só duas formas, que é a paucibacilar e a multibacilar. Na verdade, essa é a forma mais simples e é o que vem sendo mais preconizado, porque você classificar entre aqueles 5 polos, muitas vezes é subjetivo, né? E você fica assim, ai, trato esse aqui, um tuberculose, que você olha que tem lá uma lesão, não sei o que, você fala assim, tuberculose até é fácil, porque você olha e fala, não, isso aqui é um pauci mesmo. Mas e o cara que é dimorfo? Você vai tratar ele como multi ou como pauci? Então pauci Pauci tem é pouco. e o multi é multi. Que Então tem hoje dividiu só nessas duas. É mais fácil, até por questões de tratamento. Exato, porque exato. Eles colocam, mas só para, eu acho que... Isso, porque o paucibacilar é aquele paciente que tem até 5 lesões e tem uma baciloscopia negativa obrigatoriamente. E o multi é aquele que tem mais de 5 lesões, pode ou não ter uma baciloscopia positiva, porque a baciloscopia a gente vai falar também sobre diagnósticos, né? Mas é difícil de ser feita, a pessoa precisa ser treinada, e tem acometimento neural. No Brasil, considera-se, quando você tem um nervo só acometido, que ele pode ser considerado como pauci. Mas a OMS diz que se você já tem pelo menos um, você já é considerado como multi. Então, no Brasil, o médico que trata esse paciente pode optar por tratá-lo como pauci ou como multibacilar, né? Mas isso é para facilitar especialmente o tratamento. Dividir o tratamento. Exatamente, porque você vai tratar por 6 um tempo, meses, isso, por por 1 6 meses, e o outro por 12, 1 ano. Então, assim, isso é para facilitar. E a grande maioria, por estatísticas, é multi. Quando você coloca quase 80% das pessoas. É melhor você tratar por mais tempo, 12 meses, do que você subtratar. Né? Então, para ser pauci, é muito restrito mesmo. Eu me lembro uma vez que eu estava no consultório, porque a gente fala assim, não vou ver isso nunca no consultório, né? Imagina, chegou uma senhora por outros motivos examinando e eu vi uma mancha branca bem assim na perna dela. Falei, a senhora já investigou? Eu fiz um teste lá de sensibilidade, porque no consultório o certo é você pegar tubo de ensaio, Sim, calor, 25 graus, exatamente, água fria, condições normais de temperatura e pressão, né? Exato. Só que nem sempre você tem isso no consultório. Deixa eu pegar meu tubo de ensaio. Não tem. Aí você dá aquela miguezada, né? E usa álcool mesmo, nem éter mais a gente consegue ter, né? Usa álcool, usa um algodão seco, e para o paciente saber que aquele álcool ali é gelado e o seco é quente, né? E aí eu vi que ela duvidava na hora. E ela tinha uma biópsia prévia que um outro médico fez, e a biópsia era bem sugestiva. Eu falei, mas o médico falou o quê? Falou que ia sumir. Eu falei, não vai sumir. Vai sumir depois do tratamento. De 1 ano. Depois Demorou 1 ano. Mas eu examinei a mulher em cima a baixo, palpei, ela não tinha mais nada. Então, esta era uma pauci, porque ela tinha uma única lesão. Mas é raro isso acontecer. A imunidade dela com certeza era muito boa. Mas ela tinha uma só. A grande maioria tende até a classificar como multi exatamente por isso. É melhor tratar mais do que tratar menos, né? Bom, e com relação ao diagnóstico, né? Que para informar a nossa audiência, né? Como é feito o diagnóstico? Não sei se você ia perguntar alguma coisa. Não. Porque assim, o diagnóstico, né? Você tem que suspeitar. É exatamente isso que a gente está falando. Muitas vezes, mesmo sendo médico, sendo dermato, a gente treina o olho, pode passar batido. Porque é uma doença que mimetiza outras tantas, né? Então, a primeira coisa é você suspeitar disso, fazer os testes que a gente comentou. E aí, pode ser feita a baciloscopia.
que você colhe você faz uma pequena, como fala? Quando... Escarificação? Uma pequena escarificação, Você né? arranha a pele. Isso. Né? E aí, se você tira da região intradérmica, aquela linfazinha, né? Você pode fazer na borda da lesão, na região do pavilhão, no nervo espessado. E a intenção é curar a bactéria. Só que é um exame que depende muito de como essa pessoa que colhe foi treinada. Então, muitas vezes ela vem negativa. Você pode fazer biópsia, que aí... Sim. Que aí, por exemplo, nas fases tuberculose, de morfotuberculose, que são essas pessoas que têm uma imunidade melhor, elas vão fazendo granulomas, que são essas reuniões de processos inflamatórios. A gente não vê o bacilo na lâmina, porque ela elimina ele, né? Então, ela vai fazendo esses granulomas para poder eliminar. Só que uma coisa que chama muita atenção é que esse infiltrado, ele fica perianexial e ao redor de filetes nervosos. Então, quando a gente vê um processo inflamatório ao redor desses filetes nervosos, é muito sugestivo que seja hanseníase. E nos casos vichovianos, quando vai para esse polo vichoviano, você encontra a bactéria quando cora. Claro que a gente deixa essa hipótese para o patologista, porque ele precisa fazer coloração especial. Então, mesmo, por exemplo, eu e a Roberta, a gente tiramos uma lesão, tiramos no parto lá. A gente viu uma lesão diferente e tal, tiramos. Então, se a gente não pedir uma coloração específica, até você o pode nosso... pôr HD, hanseníase, suspeito. Quando você põe essa suspeita, o patologista sabe a coloração que ele vai fazer. Se eu não colocar e ele ao examinar a lâmina, ele chegar a ver esse infiltrado perineal, ele já faz. Ele faz, exatamente. É porque, eventualmente, assim, às vezes eu não vou, talvez não suspeite. Eu tenho um nódulo, eu tenho alguma coisa... Vou suspeitar de 428 coisas diferentes, né? Que a gente tem milhões de tumores, né? Sim. E tudo aí, mãe, vou imaginar. Claro. É só lembrando que com relação ao diagnóstico, existe uma forma neurológica pura. Que não tem aqui também, exatamente. Que não tem manifestação cutânea. Nossa, nem isso ainda, para me ajudar. Começa a ter então, até o neuro tem que ter um alto índice de suspeita para... eu acho que raramente um neurologista faria um diagnóstico desse, né? Você tem essa percepção de perda, mas tem que ter igual a Cecília falou, uma sensibilidade como médico muito grande. Mas o que acontece? O paciente começa a ter uma queixa de dor, não, de perda de temperatura, imagina. Na verdade, existe essa infiltração na bainha de mielina. Tá? Então, ele começa a perder, igual a Cecília falou, primeiramente, ele perde a sensibilidade de temperatura, depois tátil, depois vem parte dolorosa. Num segmento muito avançado, ele pode ter déficit motor, inclusive. Então, mas num segmento inteiro, por exemplo, a pessoa pode ter, claro, imaginando que tem um dermatómo todo, né? Que aquele nervo está acometido, a pessoa vai ter uma perda de sensibilidade naquele lugar todo. Sim. Porque, engraçado, às vezes eu tenho assim, paciente que tem essa queixa, né? Fala assim, eu não sinto bem o calor aqui. Mas é assim, é o acometimento, não é bem um dermatómo, mas naquele nervo periférico. Tá? Então, mas para quem estiver assistindo a gente, assim, quando que a gente deu... O que me chama atenção, né? Então, é que, assim, essa manifestação, primeiro, é muito raro, mas é justamente a perda, e talvez progressiva, da parte térmica, da parte sensível. Dolorosa. Tá? E que pode... Porque você faz uma eletroneuromiografia e você vê que não está conduzindo bem, mas você não tem uma manifestação cutânea. Como é grande safadinha, né? Grande imitador. Então, mas porque isso, diabetes em tese também pode dar. Pode, mas por isso que às vezes se indica biópsia de nervo periférico, de parte sensitiva. Eu me lembro uma vez de estar num congresso que foi discutido exatamente sobre isso. O paciente foi tendo perdas neurológicas, eu não me lembro exatamente em qual região, progressivas, que chegou a uma alteração motora. E aí começaram a suspeitar, ele tinha espessamento do nervo e tal. E aí suspeitar, mas assim, antes de chegar nisso, porque pensa, ele passou pelo neuro. Sem uma lesão de pele, quando que o neuro vai desconfiar? Isso aqui é hanseníase. Imagina! Tem muita outra coisa para pensar nas neurites que podem acontecer. Sim. Eu sei que ele foi investigado para um monte de doenças neurológicas e não fechou nada. E aí,
alguém com um pouquinho mais de sensibilidade viu que ele tinha um certo espessamento, fizeram uma eletroneuromiografia, viu que ele não conduzia muito bem e falou assim, tá estranho. Vamos biopsiar. Biopsiaram o nervo e acharam os bacilos tudo lá. Mas... Atirado no pato. Atirar no pato. Exatamente. E na dúvida, a gente tira um pedacinho e manda pro exame. Não dá nada. Dá nada. É a parte sensitiva, né? Você escolhe... É que biópsia de nervo não é uma coisa super simples, né? Você imagina. Então, é que quando não se tem um diagnóstico da doença, só tem um jeito de você dar essa resposta ao doente. Às vezes você pode tentar tratar. Melhorou? Ótimo. Sim. E como é que faz biópsia de nervos? Assim, Normalmente é feito em nervos sensitivos, né? Existem alguns nervos que têm um padrão mais sensitivo. Eu imagino, assim, algum grauzinho de uma pequena sequelinha o paciente vai ter. A gente vai tirar um pedacinho do nervo. Vai, mas assim, comparado ao benefício... Sim, com certeza. Comparado com o que ele já chegou da perda que ele Exato, tem. já não vai ter nada mesmo. Bom, mas dando sequência aqui ao nosso tema, abordagem do manejo e tratamento. Não, eu acho que faltou um teste de Mitsuda, né? Ou não é feito mais? Praticamente não, né? Não sei, eu lembro disso da época Então, é que Ixi, hoje, por o Anderson exemplo... acabou de entregar a idade. Ai, meu Deus. Assim, esses testes intradérmicos, lógico, eles podem ser feitos, mas de acordo com essa propedêutica do Ministério da Saúde, ele nem entra, né? E aí a gente acaba fazendo por esses e tem outras questões aí que já não são tão fáceis. Por exemplo, de você pesquisar os anticorpos, né, contra a PGL1, que é bem específica lá, quando ela vem positiva, é bem sugestivo de que tenha hanseníase, né? Fazer PCR da lesão. Mas assim, no século passado, né, obviamente, no ambulatório de dermatologia se falava muito isso, né? Do teste de Mitsuda. De Mitsuda. Como é que é mesmo o teste de Mitsuda? É igual o PPD. É igual o PPD. Só que você coloca o Mycobacterium de uma forma inativa. Ou pouco... Não, é porque você vai... Aí você gera ou não uma reação. É porque você vai estimular especialmente resposta do tipo TH1, né? Que é o que faz para tuberculose. O PPD se faz muito ainda. Mas ainda faz? Muito. Faz. O PPD eu acho que para viagem internacional, às vezes eles requerem. Quando você é de área endêmica. É que hoje, quando você tem condições, porque o SUS não cobre, às vezes, eventualmente, você tem condições que é o IGRA. Isso que a gente está ampliando isso aqui para tuberculose, né? Mas se faz ainda muito PPD. Muito. Mas o teste Mitsuda, eu acho que ele deu uma caída. Ele não está muito popular mais. Hoje... ele deu uma caída aí. E aí a questão neurológica, né, que aí você pode fazer biópsia do nervo, pode fazer a eletroneuromiografia, né, são todas formas de te ajudar no diagnóstico. É que o médico que lida muito com hanseníase, porque uma coisa que é importante a gente falar que é uma doença de saúde pública. Mesmo, então, essa paciente, por exemplo, que eu falei, isso aqui você tem hanseníase, eu encaminho ela a uma UBS que vai encaminhá-la para o tratamento para o ambulatório de hanseníase. Tem que ser notificada. Notificação tem que ser isso, exatamente. Ela é notificada no sistema, tudo mais, e ela entra... O tratamento é unicamente pelo SUS. Você não consegue fazer o tratamento particular. Tanto é que eu falei para ela, trata e venha me contar. Porque eu não consigo. O SUS é quem disponibiliza a medicação. Você não consegue fazer esse tratamento de forma particular. E até porque para fazer a notificação... Claro, qualquer um de nós aqui, mesmo particular, pode fazer notificações que são compulsórias, né? Mas a gente tem... Mas esse tratamento específico é no SUS. E não que seja um tratamento caro, né? Mas eu acho que é só para se ter controle, o controle, né? Que a pessoa está realmente tomando a medicação. Fazendo o tratamento. Porque, assim como você me perguntou, o tratamento tem um momento que é supervisionado. São entregues as cartelas para os pacientes. Hoje, são as 3 medicações, né? Com que se trata, rifampicina, clofazimina e dapsona. E quando a enfermeira
da unidade vai dar a cartela para o paciente, ela faz o paciente tomar essas 3 medicações na cara dela. Aí, nos outros 29 dias do mês, aí ele toma só clofazimina e a dapsona. Mas ela faz, vem até separadinho, né? A dose supervisionada com os 3 remédios, com os 3 comprimidos, e o resto da cartela pro resto do mês. Então ele faz, levanta a língua, olha aí pra ver se quase preso. Toma aqui, é na minha frente, ó. E exatamente para se ter esse controle de que o paciente realmente, se ele não aparece lá, eles vão atrás. E mesmo porque depois do início do tratamento, a chance de transmissão já diminui muito. Diminui, exatamente. Especialmente por conta da rifampicina, né? Mas a intenção é essa, de que você, quem está ministrando, tenha certeza, porque se na pior das hipóteses ele não tomar o mês todo direitinho, pelo menos ele tomou essa dose supervisionada que tem a rifampicina. Mas é lógico, né? A melhora e tudo mais, tudo depende dessa continuidade de tratamento. Mas a ideia é essa, né? Bom, queria agradecer a presença das senhoras. Muito obrigada. Queria agradecer à nossa audiência. Muito obrigado a todos e até o nosso próximo episódio do Semcast.